Nós damos início à sessão solene em homenagem aos 15 anos do Fórum Permanente da Agenda 21 de Passo Fundo, proposta pelo vereador Ernesto dos Santos, aprovado em plenário para prestar reconhecimento pelas ações desenvolvidas em prol do meio ambiente e pelo desenvolvimento de métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos dessa noite, juntamente com o vereador Wilson Liu, que vai presidir a solenidade. Secretária Municipal do Meio Ambiente, Gabriela Ingers, representando o Poder Executivo nesta solenidade. E nós convidamos também o promotor de justiça Paulo Cirne para que se junte à mesa dos trabalhos. E de imediato, nós convidamos os líderes de bancada para que conduzam até o plenário o secretário executivo do Fórum Permanente da Agenda 21 de Passo Fundo, professor Ademar Marques. Nós registramos a presença dos vereadores, da vereadora Eva Valéria Lorenzato, a vereadora professora Regina, vereador Ernesto dos Santos, proponente da solenidade desta noite, vereadora Janaína Portela, vereador Alberi Grando, vereador Renato Tchequer, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Os demais parlamentares, por motivos de agendas prévias, não estarão presentes, mas justificaram as suas ausências, em especial a justificativa de ausência do vereador Tadeu Trindade, que cumprimenta a entidade por essa importante homenagem e, lamentavelmente, por não poder estar presente, ele estende os cumprimentos também aos demais membros da Agenda 21. Nesse momento, nós agradecemos também as presenças do senhor Paulo Cornélio, do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, Nilva Rosim, da Comissão de Direitos Humanos, Luciane Zanella, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, o vice-presidente da APACE, Everton de Souza, Vitor Hugo Carrão, da Agenda 21, superintendente regional do Planalto, da Corsan, Aldomir Santi, Associação dos Amigos do Centro, representada pelo José Rodrigo dos Santos, Luiz de Jesus, da Cressol, Raíssa Silveira, Diego Chimango, da APACE, Elisângela Taufer, representando a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, Robson Ola, pastor da Igreja Batista, Leandro da Cruz de Góis, comandante do 3º Batalhão Ambiental, o qual convido também para fazer parte da nossa mesa dos trabalhos, representando as forças de segurança que atuam na área do meio ambiente e proteção ambiental aqui da nossa região. Vereador Michel Oliveira, chegando nesse momento também para a nossa solenidade. Nós pedimos escusas se porventura não citamos alguma
autoridade nesse momento. Agradecendo a presença de todos, registramos o recebimento de correspondências por ocasião da solenidade em cumprimento à entidade agraciada dessa noite. E para conduzir essa solenidade, nós passamos a palavra ao presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, neste ato, vereador Wilson Liu. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimento às autoridades que integram a mesa oficial, as demais autoridades que nos visitam, comunidade aqui presente, quem vai nos acompanhar pelas redes sociais, e de imediato convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria do excelentíssimo vereador Ernesto dos Santos, com a finalidade de homenagear os 15 anos da Agenda 21 de Passo Fundo, pelos serviços prestados na área do meio ambiente,
e na promoção de debates pela implementação de políticas públicas que envolvam todos os setores da sociedade e do governo, promovendo um processo amplo e participativo de consulta sobre os problemas ambientais, sociais e econômicos. Assim, convido para que faça uso da tribuna, na homenagem desta noite, o vereador proponente, excelentíssimo senhor Ernesto dos Santos, pelo tempo regimental de até 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, cumprimentando as autoridades aqui presentes que já foram nomeadas no protocolo, os demais colegas vereadores e vereadoras, o público aqui presente e também a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Eu não poderia homenagear outra entidade nessa data, nesta semana, a não ser a Agenda 21, que está representada por nosso amigo Edemar Marques e tantas outras pessoas. E eu acho que nós, como Legislativo, nós devemos sim avançar mais nessa pauta, que é uma pauta tão importante, que tanto precisa de mais pessoas se envolvendo nessa luta para nós salvar o nosso meio ambiente, as nossas águas, as nossas vertentes, as nossas nascentes. Então, essa seria a entidade mais indicada, mais certa para nós homenagear nessa data, né, senhor Edemar? Essa luta, né, para nós salvar o nosso meio ambiente. Eu teria muitas coisas mais para falar, mas eu vou deixar, o tempo é curto, para quem domina, para quem conhece, sabe muito bem falar sobre esses temas do meio ambiente. Vou chamar o nosso homenageado, Edemar, para assumir a palavra e falar, explanar para a nossa comunidade a importância de nós fazer essa sessão solene hoje, em homenagem à Agenda 21. Senhor Edemar, contigo. Vou deixar para ti que você... Bom, desculpa, senhor presidente, mas, enfim, eu acho que cabe a nós, cada vez mais nós se envolver, nós lutar, nós avançar nessa pauta, para que nós deixemos um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para as novas gerações que vêm aí. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Ernesto. E eu coloco para apreciação dos colegas se nós podemos acrescer 5 minutos ao tempo depois do homenageado, tendo em vista a propositura do vereador. Pode ser, vereadores? Muito obrigado. Para concretizar e perpetuar essa homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a presente placa em homenagem aos 15 anos da Agenda 21, solicita o mestre de cerimônias que proceda à leitura da placa concedida nesta noite. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, sessão solene, Fórum Permanente da Agenda 21. Realizada no dia 10 de outubro de 2022, como forma de condecorar e enaltecer os 15 anos de atuação do Fórum Permanente da Agenda 21, pelas ações desenvolvidas em prol do meio ambiente e pelo desenvolvimento de métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, conforme iniciativa do vereador Ernesto dos Santos, aprovada por unanimidade por este Parlamento Municipal. Passo Fundo, 10 de outubro de 2022, assina o presidente Evandro Meirelles. Eu quero convidar os colegas vereadores, junto com o proponente, para que aqui em frente à mesa entreguem esta placa
ao Ademar, que representa nesta noite a Agenda 21, e solicito que junto com ele, o nosso promotor Paulo Cirne, que é incansável nesta pauta, receba junto esta placa da mão do proponente e de nós todos. Por gentileza, vereador. Convido então, neste momento, conforme a aquiescência dos colegas, que o vereador, aliás, viu? Estou profetizando, que o secretário da Agenda 21, senhor Ademar Marques, fale em nome de toda a agenda, de todo o processo que envolve a agenda nessa noite, né, Fernando? E, pelo prazo regimental, então, de 20 minutos. Vossa Excelência ouvirá um sinal sonoro quando faltarem 30 segundos para que possa finalizar o pronunciamento. Então, fica à vontade aqui, tem aqui. Isso, liga na lateral aqui e tem um tempo de referência aqui para tu ir conduzindo a tua fala, tá? É do outro lado, ó. Aqui, ó. Desse ladinho. Agora ele tá. Perfeito? Ele só não está lá, né? Começa a falar ali, coloca. Tranquilo. Boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar o vereador Wilson Liu, que preside esta sessão solene, e também preside a comissão especial denominada Frente Parlamentar Mista dos Recursos Hídricos, juntamente com a vereadora Eva Valéria e o vereador Alberido Grano. Então, gostaria de cumprimentar, em nome destes citados, os demais vereadores e vereadoras. Cumprimentar o vereador Ernesto dos Santos pela propositura desse reconhecimento dos 15 anos da Agenda 21. Cumprimentar o Dr. Paulo Cirne, tem sido o Ministério Público um dos parceiros fundamentais para os avanços que nós temos tido em Passo Fundo. Cumprimentar a secretária Gabriela Engels, a Gabi, como nós chamamos, nossa secretária do Meio Ambiente, já estávamos com saudade, né, mas muito bem justificado com os 4 meses lá com o seu bebezinho, né, o Henrico. Então, parabéns, obrigado também pela sua presença. Capitão Leandro tem se manifestado uma pessoa altamente comprometida com essa pauta. Chegou recentemente no Batalhão Ambiental, mas tem sido parceiro já à disposição. Cumprimentar cada um das pessoas que estão aqui nesta plateia. Me permitam, queria cumprimentar o Paulo Cornélio, que é um dos precursores desse processo todo. Em nome dele, também
cumprimentar todas as entidades e organizações que estão aqui presentes e agradecer cada um de vocês. Cumprimentar o público que nos assiste pela TV Câmara, senhoras e senhores. A Agenda 21, o que nós vamos apresentar aqui, ela me provocou numa pergunta de uma senhora após ouvir o programa do Irapuru Ecologia do sábado que nós fizemos. E eu tive que redirecionar esta fala porque ela perguntou: para que serve a Agenda 21? O que é a Agenda 21? E como é que surgiu essa Agenda 21? Mas ela falou braba. Então eu disse, uma população realmente precisa saber o que é realmente a Agenda 21. Então, me permitam, a primeira coisa que eu disse para ela é uma agenda para o mundo, para salvar o planeta. Foi a primeira coisa que eu disse para ela. Ela é para salvar o planeta. E ela me retrucou. Então, como é que ela surgiu? Simples, eu disse, olha, eu poderia situar a senhora em séculos e séculos passados, mas eu vou situar a partir nós estamos falando da década de 60. E eu quero destacar que no período pós-guerra e revolução, estes acontecimentos, esses fatos que nós temos, a discussão de produção econômica, de utilização dos recursos de forma desenfreada, então levou, de qualquer maneira, a sociedade, de um modo geral, os cientistas, os escritores, os pesquisadores, a questionar realmente a forma como nós estávamos nos organizando. E nós tivemos uma protagonista, e sempre as mulheres são protagonistas nesse processo. Raquel Carson, em 62, ela lança o Primavera Silenciosa. E o Primavera, de silenciosa, não tem nada. Eu nunca vi um silêncio tão gritante quanto o que ela coloca para toda a sociedade. A necessidade que nós temos de tomar, vereador Wilson, alguma atitude, porque como está, nós não poderemos continuar utilizando ali o que sobrou dos armamentos bélicos, utilizando na agricultura, que nos servia de alimento como os defensivos agrícolas, e já inicia aí todo esse processo, vereadora Regina, sobre a questão dos agrotóxicos. E ela denuncia isto no Primavera Silenciosa. Para terem ideia, em 5 anos, já estava em 15 países, em 15 línguas diferentes, o livro da Raquel Carson. No Brasil, em 1964, 2 anos depois, já estava traduzido para o português. Mas também nós temos o Hard, que ele traz, de alguma forma, não vou entrar no mérito da teoria dele, mas apenas mostrar que também o que ele coloca, quando ele traz os estudos dele sobre a questão da tragédia dos comuns, que ele diz, a tragédia dos comuns, ou tragédia dos bens comuns, refere-se a uma situação em que os indivíduos, agindo de forma independente, racional e de acordo com seus próprios interesses, atuam contra os interesses de uma comunidade, esgotando os bens de consumo comum. Eu disse, veja que não é de agora, lá nas décadas passadas já se discutia estes temas que nós estamos discutindo hoje, então ele já era atual naquela época. E a partir dali, na década de 60, foram produzidos vários outros documentos. Isso começa, o Primavera influenciou vários estudos, e nós podemos falar da Conferência da Biosfera, o Clube de Roma, entende? Que solicita um estudo ao MIT, o Massachusetts Institute Technology, entende? Que são formados por empresários, por cientistas, pessoas de renome, e no estudo que aponta, ele já traz graves denúncias sobre a forma e o padrão de desenvolvimento que estava em curso, capitão Leandro. E recomenda crescimento zero, o relatório Meadows, a continuar naquela forma, neste padrão, o planeta não duraria 100 anos. Por isso que hoje nós estamos falando de todos esses aspectos, essas questões que estão impactando o meio ambiente. E nós temos um start importante, vereadora Eva,
quando a Conferência de Estocolmo traz de forma global, chamando os países a discutirem esta temática que já vem da década de 50, 60, sendo colocada sobre isso, que produz alguns temas importantes, o documento da Declaração do Meio Ambiente Humano, mas sai de lá já com um plano de ação, e um deles é a criação do PNUMA em 1974. E aí nós temos o que ela produz, esta conferência, trazendo inclusive uma resolução sobre as armas nucleares. Esta conferência, ela foi fundamental porque ela startou, vereadora Janaína, todo um processo de discussão global. Não é mais local, não é mais só o Brasil, não é só os Estados Unidos, não é só o Japão, é todo mundo. Nós temos que pensar conjuntamente ações em prol de um processo de desenvolvimento. E aí nós temos a Comissão do Meio Ambiente em 87, com o Nosso Futuro Comum, com o relatório com a Gro Brundtland, que ela, a primeira-ministra, então, da Suécia, que participou ativamente, foi relatora dessa Comissão Mundial do Meio Ambiente em 87. E aí o Brasil, de lá para cá, o mundo passa a construir uma série de documentos, vereador Tchequinho, tão importantes, que consolida primeiro o conceito de desenvolvimento sustentável, que é nós produzirmos riquezas conciliando economia, social e meio ambiente. A riqueza produzida, ela não pode excluir as pessoas. A riqueza produzida não pode excluir os recursos naturais, entendendo que eles são finitos, secretária Gabriela. Então, estes documentos, e dentre eles, a Agenda 21, além da Convenção da Biodiversidade, da mudança do clima, que a gente vê aí as COPs ocorrendo, Protocolo de Quioto e tantos outros documentos, o combate à desertificação. Então, são estes documentos que foram produzidos e o Brasil foi líder nesta conferência do desenvolvimento, que ela culminou com essa ideia. Então, o que é desenvolvimento sustentável? É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Bom, este novo padrão, ele significa que nós temos que promover primeiro em escala global e conciliar proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Não basta apenas produzir, eu tenho que produzir de forma eficiente. Esse foi um grande desafio para os empresários do Dr. Paulo Cirne. Então não há incompatibilidade. O que é importante dizer aqui? Não existe incompatibilidade entre meio ambiente e economia. Não deve existir, muito pelo contrário, devemos ser eficientes para que a gente possa ter e garantir para as próximas gerações. E aí, este é o conceito que nós podemos dizer de Agenda 21, que foi pactuado por 179 países. É um instrumento de planejamento de políticas públicas que envolve todos os setores da sociedade, todos os setores, para conciliar essas questões que nós estamos aqui falando, para debater as soluções, os problemas, e nós implementarmos ações concretas que visem objetivamente o desenvolvimento sustentável. Professor Marcos Guerra, é isto que nós temos que estar em mente. E a nossa Constituição, ela absorve, Dr. Paulo Cirne, que mexe com a lei o tempo todo, sabe como foi importante na nossa Constituição garantir o conceito de sustentabilidade. Está ali presente, né? Nós temos que garantir para as próximas gerações. Nós temos que ter um ambiente equilibrado, bem de uso comum. É de todos nós, não é de um povo ou de um determinado grupo. Todos nós, não é? Vereador Michel, nós temos parte neste processo. E você que representa nesta casa uma geração tão jovem, ela também precisa usufruir, e outras que estão vindo, usufruir desses bens que a natureza, o meio ambiente, prestam serviço gratuito para nós. Então, o que nós precisamos? Uma agenda de desenvolvimento. É o que, desde 1992, foi pactuado por 179 países. Governos, sociedade, o sistema ONU, setor empresarial, todos envolvidos para garantirmos cada vez mais consciências em relação a proteger todos os nossos recursos. Como isso surgiu?
uma entidade chamada Grupo Ecológico teve coragem de iniciar, porque participaram, foi o único representante lá na Rio 92, e veio para cá e realizou o seminário Tratado de Educação Ambiental, começando a discutir todos os processos e os pactos que ali foram assumidos. E a partir dali se desencadeou toda uma organização de vários grupos para que em 2006 nós tivéssemos, sim, lido pelo vereador, o nosso presidente dessa sessão, o que diz o decreto executivo, que o Fórum da Agenda 21 é instância deliberativa, executiva do programa Agenda 21, está dito como política pública e tem como finalidade normatizar, facilitar, integrar as ações necessárias ao planejamento socioeconômico e ambiental do município de Passo Fundo. Olha só, isso é uma política pública. Então, quando nós discutimos com os senhores vereadores para incluir no orçamento, não é para o Ademar, não é para o Paulo Cornélio, é para a nossa cidade, que nós temos que nos orgulhar, que temos uma política pública que funciona e ela abrange todos os setores da sociedade. Atuamos em harmonia com o Ministério Público, não que não tenhamos divergência, mas é muito mais convergência do que divergência. Aliás, eu não vi nenhuma divergência ainda. E essas são as entidades, organizações que fazem parte, esta Câmara faz parte também, uma estrutura que foi aprovada, e ela tem uma coordenação colegiada, a secretária Gabriela faz parte, a Câmara de Vereadores só precisa indicar o representante, que ainda não indicou, mas faz parte o Christian Trans, da Smader, né, faz parte o Grupo Ecológico, a Flávia Bionda, faz parte a UAMPAF, então está representado lá pelo Roque, né, então essa é a coordenação da Agenda 21, e nós temos uma diretoria e tem toda uma equipe trabalhando também, que está aí, a Jussara, que coordena um dos projetos, aliás, a Jussara é uma das primeiras secretárias executivas do Fórum, então Ademar não é o único, teve outros que passaram antes dele. Então aí nós temos um conjunto de organizações envolvidas. Eu queria dizer o seguinte, senhor presidente, homenagear o Fórum da Agenda 21, é valorizar as ações realizadas, é reconhecer a construção coletiva e participativa destes 15 anos que nós temos. Não é o Ademar, é um conjunto de organizações e esta casa, ela é parte disso. E especialmente quando ela aprova na TV Câmara, na grade de programação, o programa Ecologia e Meio Ambiente, que muitos dos senhores e senhoras participaram, e é uma equipe de profissionais comprometidos em relação a isso. Não faz nenhuma diferença com nenhuma outra atividade. E nós temos a total autonomia em produzir e executar aquilo que está definido. Bom, e aqui é um conjunto de atividades, e depois vocês vão ter acesso, que foram, ao longo dos 15 anos, acontecendo na cidade. Verifiquem, vejam quantas atividades de participação, de construção de políticas públicas, de atividades socioeducacionais, né? Então, essas são atividades, planos, olha a quantidade de planos que participamos de forma efetiva, e isso com várias representações em várias atividades. Esse é o orgulho que nós devemos ter do que é realmente a Agenda 21. Muito bem. E aí, dentro dessas atividades, está aí a Assembleia da Agenda 21, última agora, o secretário Gies estava lá expondo o processo de retomada da revisão do plano diretor, discutindo, e esse é o espaço onde nós vamos estar debatendo todas estas questões. A primeira sede, lá no Grupo Ecológico Guardiões da Vida, o GEV, né, foi a primeira sede ali, quando era no quartel ainda da Agenda 21. O primeiro encontro das Agenda 21 locais, a Sala Futuro, uma grande conquista do Grupo Ecológico, a Agenda 21, da SMAN, do Ministério Público, com todas realmente as entidades. E aí atividades e oficinas escolares, encontro juvenil, protagonismo das crianças desde cedo, eles entendendo o que é meio ambiente. Isso é para a gente se orgulhar, eles mesmos organizando a conferência deles, debatendo e eles dirigindo a conferência. Não somos nós para eles, nós somos apenas lá a retaguarda para que eles sejam protagonistas da própria história. Isso para vocês verem um conjunto de atividades. E mesmo na pandemia não paramos, vocês vão ver várias atividades online, o Abraço ao Rio Passo Fundo, quando a gente podia fazer, embora nesses últimos 2 anos não pudemos, mas está aí, ó, Dia Mundial da Água,
a Semana do Meio Ambiente, com mobilizações, com atividades online, com várias pessoas participando, reuniões, né, com os jovens continuou. Se não podemos nos encontrar, vamos fazer isso de forma online. Então, são várias atividades que foram ocorrendo com vários atores em nível nacional e também local. Reuniões aí com a secretária, com a educação. Então, reuniões do conselho quando estavam online, secretária Gabriela, que a gente não podia reunir presencialmente, a equipe técnica participando, implementando o projeto. Então, nós temos várias atividades de mobilizações na cidade com vários atores, e aí vocês vão se reconhecendo nestas imagens, nestas fotos, para ver que não aparece só a Ademar, aparecem tantos outros aqui, porque tem realmente a sua contribuição. Audiências com o Ministério Público, então o caso do Brisoleta aqui presente, discutindo com a Câmara o PPA e LDO. Não, nem mesmo na pandemia não deixamos de estar participando, e o Vil está me lembrando aqui do tempo do horário. Meu Deus, ainda tem 20 minutos, ele ainda está cobrando aqui. Então, são várias atividades que participamos efetivamente. Realizamos o debate com os candidatos a prefeito. 2012, 2016, 2020 fizemos de forma online, porque não podia reunir presencialmente, está aqui, e fomos entregar o documento, pegar a assinatura do atual prefeito, e estava lá assinando o documento, se comprometendo com aquilo que foi realmente produzido. E o nosso projeto Educomunicação, né, com a Marcia sempre sendo ali a nossa apresentadora do programa. Poderia colocar aqui várias imagens, mas realmente não dá para colocar de todas as pessoas. Mas para vocês verem, os 10 anos da Agenda 21, quando nós realizamos, essa Câmara reconheceu, e agora nos 15 anos reconhece, e aquela imagem que a Zumara Colucci está segurando, dizer aos senhores vereadores que costumamos, no aniversário nosso, homenagear vários parceiros, e nós vamos entregar ao Ministério Público, às secretarias e a cada um dos vereadores a homenagem de 15 anos da Agenda 21. Então, esse vai ser um outro momento que nós vamos estar entregando e fazendo a visita aos senhores. Qual é o nosso objetivo? Implementar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para que tornemos Passo Fundo cada vez mais sustentável. E aqui são algumas prioridades que nós, até 2025, nos propomos, aprovado em Assembleia da Agenda 21, José Rodrigo e a Laira, que sabem disso, têm participado, né? O Luiz Carrão já é um patrimônio nosso que tem sempre, né, contribuído com os debates e a discussão. Significa que eu tenho 30 segundos. Então, essas são as prioridades que nós temos, e eu quero encerrar trazendo uma frase do John Gray. Ele diz: o Homo sapiens não é mais do que uma espécie cuja passagem pelo planeta é efêmera e cujo destino é selado pelas mesmas leis naturais que regem as demais formas de vida. Seria um engano pensar que o homem tenha conquistado a Terra. Somos a espécie dominante, e simplesmente porque eliminamos grande parte da biosfera. E ao fazermos isso, geramos condições pouco promissórias para a nossa própria sobrevivência. Muito obrigado, senhoras e senhores. Como diz o ditado, sou pequeno no tamanho, mas grande no conteúdo. Eu queria mais tempo, né? Os vereadores e vereadoras foram muito gentis contigo. Eu acredito. Pessoal, eu queria, assim, antes de nós encerrarmos, eu preciso fazer isso. Em primeiro lugar, dizer de forma muito simples, vereador Ernesto, que coisa linda. Esse teu jeitinho simples, humilde, fazer essa homenagem e reconhecer, fazer esse esforço, isso é gesto de quem é grande. E nisso vai para todos os vereadores e vereadoras que estão hoje à noite aqui presentes, se esforçaram e conseguiram. Nosso agradecimento mais bonito, mais afetuoso que se possa fazer. Para ser justo, eu teria que nominar todas as pessoas que aqui estão, porque vocês são importantíssimos. Eu lembro do Paulo Cornélio na época que ser ambientalista era ser um cara chato.
Era ser um cara, mas quase contra, era visto do contra, né, Marcos? Né? Mas hoje de noite temos até a presença do Jesus, então imagina só, estamos abençoados, né? Então, pessoal, vocês que aqui estão, muito obrigado, mas do fundo do coração. Paulo Cirne, permita que eu lhe chame assim, porque ele já, além de ser o nosso promotor, ele é um parceiro da causa, e a gente tem, essa semana até eu disse para ele, Paulo, se eu me passar, às vezes, na liberdade no WhatsApp, chamando, diga, ó, te aquieta, vereador. Mas, Paulo, muito obrigado mesmo pela tua parceria, pela tua sensibilidade. A nossa Gabi, querida, muito obrigado, sempre solícita. Nosso Ademar, não preciso falar nada. Nosso capitão que recém chegou, já gostei do senhor, que tem se mostrado assim aberto, disponível, né, para nós levarmos adiante essa causa tão nobre, tão bonita. E o Santi eu preciso nominar porque é ligado à Corsã, mas ele tem sido nosso parceiro, é nosso parceiro, usou a tribuna popular hoje, a vereadora Janaína fez parte do grande expediente dedicado à causa, então estamos no bom caminho. Eu recordo que nós estamos na Semana Interamericana, então tem atividades todos os dias, os senhores receberam a agenda, os senhores podem participar lá mesmo na secretaria, onde estão acontecendo oficinas de conscientização, e sobretudo convido mais uma vez, dia 15, o nosso dia lúdico, mas de conscientização no Parque da Gari, que foi a última imagem que o Ademar mostrou, que é um pouco o espelho daquilo que nós queremos. Quer dizer, um mundo bonito, gostoso para nós, tá bem? Agradecemos, então, mais uma vez ao Ademar Marques pelas suas considerações, neste momento de justa homenagem. Agradecemos a presença de todos nesta noite e após a execução do hino rio-grandense, a música símbolo do município do Rio Grande do Sul, fica encerrada a presente sessão e tenhamos todos uma boa noite. Muito obrigado a todos.